Olá, este é o programa De Bem com a Vida, mais uma vez com vocês, sempre trazendo informações sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. E hoje temos um tema interessante que é dor de cabeça e acupuntura. Você já teve dor de cabeça alguma vez na vida? Provavelmente sim. Uma pesquisa recente aqui do Brasil, de São Paulo, de uma universidade aqui de São Paulo, mostra que a maioria das pessoas, o ano passado, já tiveram enxaqueca. Pelo menos 7 entre cada 10 pessoas foram causadas aí pela dor de cabeça. Então, vocês vejam que é um sintoma recorrente, né? Nós falamos sintoma porque na medicina chinesa, na homeopatia, na acupuntura, nós consideramos não como uma doença, mas como um sintoma. Então, nessa pesquisa, foram estudados mais de 3.800 pessoas de diversas idades, dos 18 até os 80 anos de idade, e a pesquisa mostrou que durante o ano que foi feita, né, essa pesquisa, o ano passado, as pessoas tiveram, em média, 72% dessa população estudada teve, então, dor de cabeça. Isso mostra que no Brasil nós temos por ano cerca de 140 milhões de pessoas tendo dor de cabeça. Vocês vejam que é um número muito grande. Agora, as causas são diversas, os tipos de dor de cabeça também são diversos. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre esses tipos de dor de cabeça. Agora, dentre as causas, né, o estresse, a ansiedade, a raiva, são os fatores emocionais mais prevalentes. Nós vemos que a região sudeste é a região que tem um índice maior de pessoas que sofrem de dor de cabeça, né, das cefaleias, como nós falamos na medicina. Então vocês vejam que nós temos aí um sintoma muito importante que nós precisamos tratar de maneiras diversas, né? O tratamento pela medicina normal é o tratamento com analgésicos e com anti-inflamatórios. Eles são perigosos se forem tomados como automedicação. Podem causar desde a dependência química dos analgésicos, como também problemas renais, falência renal, que é um problema grave que acontece por uso excessivo de anti-inflamatórios. Então vocês vejam que nós precisamos de outros tratamentos, outras formas terapêuticas para conseguirmos eliminar esse sintoma. Nisso entra então a medicina chinesa e a acupuntura e a homeopatia. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos a seguir dando continuidade nesse assunto. A Clínica de Bem com a Vida é um espaço de bem-estar e saúde, com profissionais especializados que lhe ajudarão a ter qualidade de vida. Clínica geral, orientação nutricional individual, acupuntura, homeopatia, psicoterapia, fisioterapia, ginástica lúdica, auriculoacupuntura, acupuntura estética, yoga, massagem modeladora, terapia ambiental, harmonização de ambientes, pilates, tratamento multidisciplinar de emagrecimento em 6 semanas e muito mais para o seu bem-estar.
Estamos de volta, programa De Bem com a Vida. Eu sou o Dr. Luiz Razanti Júnior. Hoje estamos falando sobre dor de cabeça, de que maneira que nós vemos, do ponto de vista da medicina ocidental e do ponto de vista da medicina chinesa e acupuntura e também da homeopatia, esse sintoma que é a dor de cabeça. Então, falávamos aí inicialmente no primeiro bloco em relação a estudos feitos aqui em São Paulo, no Brasil, em relação à incidência dessa doença. Esse estudo mostrou que nós temos uma incidência maior no Brasil, cerca de 72% das pessoas que foram entrevistadas tiveram dor de cabeça, maior do que a incidência mundial. E isso, em certas regiões, como na região sudeste, por exemplo, existe o dobro da incidência do resto do país por conta do estresse, do dia a dia, do trabalho, mostrando que realmente os fatores emocionais são fatores muito importantes, são fatores que levam a esse recrudescimento dos sintomas, o aparecimento dos sintomas. Nós vemos também que existem vários tipos, né, pela medicina ocidental, nós qualificamos de várias maneiras as dores de cabeça. Então nós temos um tipo de dor de cabeça que é muito comum, que nós vemos muito em consultório, que é a dor de cabeça tensional, a chamada cefaleia tensional. Essa dor de cabeça, ela acontece justamente por uma tensão da musculatura das costas, do pescoço, né? A musculatura paravertebral, cervical, e acontece justamente pela tensão do dia a dia, a tensão dos problemas. A pessoa vai tensionando a musculatura, vai guardando toda aquela tensão do dia a dia, e isso se manifesta como uma dor de cabeça normalmente bilateral, né? Que aparece dos dois lados e de uma maneira pressiva, não é uma maneira pulsátil. Isso nós perguntamos sempre para os pacientes de que tipo de dor que ele tem, se é uma dor pulsátil, se é uma dor que está apertando. Isso é muito importante no diagnóstico das dores de cabeça, das cefaleias. Essa cefaleia, então, tensional, ela acontece na maioria das pessoas, em torno de 30% das dores de cabeça. Existe um outro tipo de dor de cabeça, que é a dor de cabeça que nós chamamos de dor de cabeça em salvas, cefaleia em salvas. Essa acontece normalmente unilateralmente e tem um componente importante que fica em volta do olho, aquela dor de cabeça que parece que o olho está querendo sair, e tem até uma congestão da conjuntiva e também, às vezes, uma coriza ou uma obstrução nasal de um lado só do nariz, justamente do lado da dor de cabeça. Muitas pessoas confundem essa dor de cabeça com uma dor de cabeça relacionada com sinusite, né? As pessoas chegam e falam, eu estou com uma sinusite, porque o meu nariz está escorrendo, não sei o que lá, e acaba não sendo, e a pessoa acaba, às vezes, tomando aí um antibiótico por conta disso, acaba indo num pronto-socorro, e é diagnosticada como uma sinusite, e a pessoa passa a tomar antibiótico, anti-inflamatório, e às vezes até por conta de tomar um anti-inflamatório acaba resolvendo a dor e achando que era uma sinusite. Então existe também um excesso aí de tratamento de sinusites relacionadas às dores de cabeça. Pode também ser uma dor relacionada a uma sinusite, por isso que o diagnóstico precisa ser muito preciso, muito bem feito. Agora, o tipo comum também de dor de cabeça chamada enxaqueca. A enxaqueca é uma dor de cabeça normalmente unilateral e vem acompanhada às vezes de um sintoma importante que são as auras. A aura é um sintoma que a pessoa pode ter como um turvamento da visão, ou às vezes fica com o campo de visão obstruído na lateral, ou de um olho ou de dois, normalmente de um olho. Pode ter uma paralisia, uma hemiplegia, uma paralisia facial. São vários os sintomas que a pessoa pode ter, simulando às vezes um sintoma de AVC, né, de acidente vascular cerebral isquêmico, alguma coisa desse tipo. Então, o que acontece é que, nesse caso, né, dessas enxaquecas, elas são bem diagnosticadas porque
muitas vezes são acompanhadas de outros sintomas, como náuseas, como fotofobia, que é a pessoa que não consegue ficar num lugar claro, num lugar onde está iluminado, tem que ficar no escuro, ou fonofobia, tem que ficar também no silêncio absoluto. O exercício físico normalmente agrava esse tipo de enxaqueca, e é uma enxaqueca, uma dor de cabeça chamada enxaqueca, que é muito comum nas mulheres no período pré-menstrual, atinge proporcionalmente mais as mulheres do que os homens, esse tipo de enxaqueca. Alguns alimentos também podem desencadear, como chocolate, em primeiro lugar, queijos, vinho tinto. Então, as pessoas que têm esse tipo de cefaleia, como a enxaqueca, elas sabem muito bem já o que desencadeia, né? E sabem muito bem também de que maneira que elas têm que tratar esse tipo de sintoma. Agora, estávamos falando das dores de cabeça e como existe uma prevalência muito grande, né, desse sintoma, principalmente entre os brasileiros. Vocês imaginam que o número de pessoas que deixam de trabalhar, ou deixam de estudar, ou deixam de conviver socialmente, né, a morbidade dessa doença, se assim podemos chamá-la de doença, é muito grande. Isso impede com que as pessoas tenham uma vida normal. Então, dessa maneira, temos os tratamentos na medicina tradicional, na medicina ocidental, a partir do momento que descobriu-se fisiologicamente que a enxaqueca está relacionada com uma vasodilatação, existe uma dilatação das artérias, dos vasos, né, da região cerebral, e essa dilatação causaria a dor. Então, a maioria dos medicamentos utilizados, né, são derivados da ergotamina, que são vasoconstritores, isso falando da medicina ocidental, de que maneira que nós tratamos, então, a enxaqueca ou as dores de cabeça, né? Por isso que devemos diferenciar o tipo de dor de cabeça do paciente, para que possamos dar um medicamento mais adequado. Estávamos falando no início da cefaleia tensional, essa cefaleia que é causada por uma contratura muscular importante da região cervical e paravertebral. E nesse caso, na cefaleia tensional, nós devemos utilizar às vezes ou um relaxante muscular, ou pode ser um relaxante muscular associado a um anti-inflamatório que tem um resultado melhor do que os vasoconstritores da enxaqueca. Quando o indivíduo tem uma enxaqueca clássica, essa enxaqueca aí causada pela vasodilatação, então aí sim nós precisamos, além de trabalhar os fatores desencadeantes, também atuar com algum medicamento aí que seja vasoconstritor. Então, nesse caso, na medicina ocidental, nós temos que fazer o diagnóstico primeiramente, o diagnóstico correto, preciso, para depois podermos atuar não só nas fases agudas da doença, mas atuar preventivamente. Então, nos casos das pessoas que têm enxaqueca causada aí, desencadeada por fatores alimentares, então devemos ter uma restrição desses fatores alimentares causais, né, como falávamos aí de bebidas alcoólicas como vinho tinto, queijos. É muito comum as pessoas que têm enxaqueca também terem desencadeado a partir da ingestão aí de queijo, de derivados lácteos. Agora, nas mulheres, como falávamos que tem uma incidência maior da enxaqueca, tem também o fator da menstruação, né? Então, nos fatores pré-menstruais, onde tem uma diminuição dos hormônios, de alguns hormônios sexuais, como o estrogênio, na fase pré-menstrual, a diminuição do estrogênio seria um fator aí desencadeante também da enxaqueca nas mulheres. Por isso que muitas mulheres têm também um aumento, uma incidência maior de enxaquecas no período pré-menstrual, são as chamadas enxaquecas menstruais. E dessa maneira, na medicina chinesa, nós temos uma visão completamente diferente, né, da coisa. E nós podemos tratar, é muito comum as pessoas que já se trataram, né,
vocês que sabem, que já sofreram muito com essas dores de cabeça, se trataram com acupuntura, por exemplo, tiveram um resultado excepcional, né? A medicina chinesa, por ter uma outra visão, uma visão energética do processo de aparecimento desse sintoma, então tem também uma maneira diferenciada de tratamento, por conta do processo de elaboração de um diagnóstico energético, não só diagnóstico físico. Não falávamos somente da vasodilatação causada na medicina tradicional, na medicina ocidental, mas no aspecto energético, de que maneira que essa energia pode desencadear uma dor de cabeça. Então, essa pergunta que nós vamos deixar no ar, e agora nós vamos para o nosso patrocinador, nosso colaborador, o Sedatif PC. E voltamos a seguir dando continuidade nesse assunto muito interessante. Até já. Minha amiga, meu amigo, já estamos aqui de volta para poder falar com você que tem problema de estresse, de insônia, de cansaço. Olha, você sabia que praticamente 70% dos trabalhadores brasileiros têm problema de estresse? Só no Japão os trabalhadores são mais estressados do que os trabalhadores brasileiros. Mas agora nós temos aqui, ó, o Sedatif PC. Sedatif PC, esse aqui é o composto natural. E tem mais. Qualquer pessoa pode utilizar, não tem restrição de faixa etária, ou seja, em qualquer idade você pode utilizar o Sedatif PC. Sensacional, muito bom para estresse, para insônia, para cansaço. Olha, Sedatif PC é show de bola. À venda nas melhores farmácias. A Clínica de Bem com a Vida é um espaço de bem-estar e saúde, com profissionais especializados que lhe ajudarão a ter qualidade de vida. Clínica geral, orientação nutricional individual, acupuntura, homeopatia, psicoterapia, fisioterapia, ginástica lúdica, auriculo-acupuntura, acupuntura estética, yoga, massagem modeladora, terapia ambiental, harmonização de ambientes, pilates, tratamento multidisciplinar de emagrecimento em 6 semanas e muito mais para o seu bem-estar. Estamos de volta ao programa De Bem com a Vida. Hoje falando sobre um tema muito interessante, dor de cabeça. Você já teve dor de cabeça? Você que está chegando agora, que está zapeando aí nos canais e acabou de chegar. Estamos falando hoje sobre as enxaquecas, as cefaleias de um modo geral, as dores de cabeça, né? Demos aí um pequeno resumo de como a medicina ocidental enxerga, diagnostica e também trata a cefaleia, a medicina chinesa. E agora
nós vamos falar um pouquinho de como a medicina chinesa e a acupuntura enxerga, diagnostica e trata as enxaquecas. E também a homeopatia, que é semelhante, é um modo semelhante de tratarmos também energeticamente. Nós falamos sempre que a teoria da medicina chinesa e da homeopatia são semelhantes, da antroposofia também. Então, se baseia no princípio de que nós temos um corpo energético, nós somos energia. Nós obtemos energia através da alimentação, gastamos energia através do nosso trabalho, através das nossas emoções, e essa energia circula nosso corpo todo através de vasos, né, de meridianos, como se fossem veias energéticas. Nós temos 12 principais e depois temos mais outros meridianos menores que vão se interligando, como as veias também no nosso organismo. Essa energia, ela circula no nosso corpo nas 24 horas, né? A energia da região do abdômen nutre a região da cabeça. Isso é um princípio também da antroposofia. Então, quando nós pensamos muito, quando nós estamos usando muito o nosso sistema neurosensorial, nós precisamos de uma demanda muito grande da região metabólica aqui do nosso abdômen. O fígado é um órgão super importante, um órgão que nutre nossa energia do pensamento, né, passando pelo coração. Nós falamos na medicina chinesa que cada órgão tem uma função, né? O coração é o chamado imperador dos órgãos e o fígado é o general, é aquele que comanda, né, toda essa energia. Se tivermos um desequilíbrio energético de yin e yang, nós sempre falamos que tudo aqui nesse nosso planeta tem uma dualidade, né, de duas formas de energia. Nós temos o positivo e o negativo, o calor e o frio, o escuro e o claro, tudo aqui o bem e o mal, né? Tudo nessa nossa terra nós temos essa dualidade. Dentro do nosso corpo nós temos duas formas de energia também, que seria o yin e o yang. De que maneira que essas energias se manifestam, né? Elas têm que estar sempre em equilíbrio. Se elas estiverem em equilíbrio, nós teremos saúde, bem-estar. Se elas se desequilibrarem de alguma maneira, por exemplo, reter emoções, guardar emoções. Uma pessoa que o tempo todo passa nervoso, estresse, né, e acaba então desequilibrando essa energia através das emoções. Nós sempre dizemos aqui que as emoções são o principal motivo, a principal causa do adoecimento em todos a maioria das doenças, eu diria 100% delas. Então, nesse caso, por exemplo, vamos dar um exemplo muito simples. Uma pessoa que passa raiva, guarda a raiva, fica remoendo, vai gastando energia yin. Yin é o frio. O yang, que seria a energia do calor, a energia positiva, escapa desse órgão, por exemplo, no caso aí o fígado, e vai através de não só dos meridianos da medicina chinesa, mas através dos nervos também, que os nervos também carregam a energia, né? Os meridianos utilizam os nervos como caminhos de energia também. Então, o sistema nervoso simpático pode fazer uma vasoconstrição por conta desse yang e posteriormente, após essa vasoconstrição, esse fechamento dos vasos, pode haver uma vasodilatação e essa vasodilatação é que causaria então aí as enxaquecas, por exemplo, ou essa energia pode ser levada através dos meridianos para os tendões e ligamentos, e o fígado na medicina chinesa ele nutre os tendões e os ligamentos, então causando assim uma contratura muscular, e essa contratura muscular vai gerar aí a chamada cefaleia tensional. Então vocês vejam que o aspecto energético é muito importante nesse sentido e nós conseguimos detectar através de exames, né, físicos, através de pulsologia chinesa, através dos próprios sintomas do paciente, de que maneira que isso vem sendo desencadeado. Nas mulheres, falávamos aí no início do segundo bloco, em relação à enxaqueca no período menstrual, pré-menstrual, também está relacionada com o aspecto energético. Se não houver um equilíbrio
entre essas energias. Na fase da menstruação, a mulher perde energia junto com o sangue, e essa perda de energia diminui a energia yin e faz com que essa outra forma de energia yang escape, causando aí então, e subindo para o alto do corpo. Normalmente sobe através de alguns meridianos que são muito conhecidos aqui da vesícula biliar, na região da nuca, vindo aqui até a região frontal, às vezes unilateral, ou raramente bilateral. E normalmente esse aspecto, vocês vejam que interessante na enxaqueca, o fígado nutre os olhos também. Então os aspectos da aura, como sintomas que aparecem em relação a essa variação, esse desequilíbrio visual, de perda de campo visual, ou de embaçamento da vista, estão muito relacionados com a energia do fígado, né? Então nós estamos mostrando que o aspecto energético pode dar uma base, né, pode comprovar de que maneira que esses aspectos físicos vistos na medicina tradicional e que não tem explicação fisiológica, que às vezes não se acha uma explicação fisiológica da maneira usual, mas do ponto de vista da medicina chinesa nós conseguimos visualizar e elaborar um diagnóstico nesse sentido. Os sintomas também relacionados com enjoo, às vezes com vômitos, às vezes tem pessoas que na enxaqueca, depois de ter aí o vômito, né, elas acabam melhorando da enxaqueca. Esse aspecto também está relacionado com essa energia yang que passa pelo sistema digestivo, pelo estômago, e acaba levando essa energia para cima. Um aspecto importante que nós falamos em termos de fisiologia, de fisiologia energética nessa medicina chinesa, é de que o yang sempre sobe, o fogo sempre vai para cima, a água sempre vai para baixo. Por isso que essa energia yang ela acaba então subindo e levando todos esses conteúdos para o alto, né? Do ponto de vista de tratamento, nós podemos associar o tratamento da medicina ocidental, às vezes com vasoconstritores, e associar também com medicamentos homeopáticos, visando aí uma melhora da energia do fígado, um equilíbrio dessas energias em yang, e a acupuntura é o tratamento principal, né? O tratamento que realmente resolve o desequilíbrio e dessa maneira elimina os sintomas, né? Então esse é o aspecto geral de como nós diagnosticamos e tratamos aí a dor de cabeça, cefaleias e enxaquecas do ponto de vista da medicina chinesa, homeopática e também ocidental. Espero que vocês tenham aproveitado, e estamos aqui semanalmente trazendo informações para vocês sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Obrigado pela vossa audiência.